Boa noite. Boa noite, assim. Essa é uma voz fortíssima. A gente está num teatro. Eu sei, está no teatro. Esse café é para você, Joãozinho. Alô? Alô. Sim, É meio estranho mesmo. mas é comigo, você quer que eu faça o quê? Você primeiro deixa que eu faça uma apresentação e aproveite o seu café, Ok. se você puder. Sim. Boa noite a todos. Eu não estou vendo ninguém, além das pessoas na primeira fila, mas eu... mas eu sei bem de muitos de vocês que estão aqui e me trazem muito contentamento por isso. Primeiro de tudo, eu quero começar como meu pai me ensinou, fazendo os agradecimentos. Agradeço expressamente ao Teatro do Centro da Terra e a Keren, diretora do teatro, que foi quem me fez essa proposta de entrevistar o meu pai há uns meses atrás. A Keren viu um vídeo do meu pai numa rede social falando sobre a angústia ou sobre não senti-la, e achou, como ele claramente é alguém extremamente espirituoso, e me perguntou se eu não topava convidá-lo para isso, e aqui estamos. E além da Keren, eu agradeço todos os funcionários com quem eu convivo cotidianamente aqui, da Lu, que fez a faxina, o Will, que está na parte técnica, o pessoal da portaria e todos os que eu posso vir me esquecer, a Nath, produtora, a Érica, que trouxe o café para o meu pai. E estou realmente contente da gente poder começar essa conversa. E também conto para vocês que isso está sendo gravado pelo Fábio e pelo Pedro, a quem também agradeço. Quando a Keren me fez essa proposta, eu diria que tiveram duas lembranças na minha memória que ficaram durante todas essas semanas voltando, retornando. E uma delas eu acho que é a minha primeira recordação de eu ter feito uma pergunta difícil para o meu pai. Eu acho que eu devia estar aprendendo a ler, porque eu tinha visto em casa um livro em cima de uma mesa, e aí a gente estava no trânsito, né? Que é uma experiência que eu acho que qualquer pessoa que mora na cidade de São Paulo tem cotidianamente, mas a gente morava na Granja Viana, então muitas vezes a gente estava na Raposo Tavares, totalmente parado, e eu virei para ele e falei assim: papai, o que é a metafísica? E eu lembro da resposta dele. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu devia ter uns 7, se eu estava aprendendo a ler, porque eu fui alfabetizada muito tarde. Eu menti na escola, né? Acharam que eu tinha sido alfabetizada, mas eu não tinha. Eu entrei na escola primária praticamente sem saber ler, porque eu queria brincar com bicho e árvore. E aí eu acho que eu tinha tipo isso, uns 6, 7 anos. E a resposta dele, eu me lembro da resposta dele, porque ele estava, né, furioso com o trânsito, e ele disse assim: você está vendo esse monte de coisa, esse monte de viaduto? Você está vendo isso tudo? Eu falei: tô. Ele falou: então imagine que nada disso existe e que essa é a grande questão. Isso é a metafísica. E aí eu pensei: nossa, meu pai é inteligente. E depois eu me lembrei, né, além disso, de logo quando eu me mudei para Portugal, acho que uns 15, 16 anos atrás, acontecia pelo fuso horário de que no final do dia, antes de ir para a faculdade, eu respondia e-mails, e meu pai estava acordando em São Paulo, porque naquela época ele ainda acordava por volta do meio-dia, coisa que hoje ele já não faz, ele acorda cedo, né? E isso fazia com que a gente estivesse online no chat do Google Talk ao mesmo tempo, né? Coisa que hoje em dia, imagina, acho que nem existe mais, ou se existe, quem usa, né? E várias vezes quando eu via o meu pai online, eu fazia perguntas desse tipo, ingênuas, digamos assim, para ele. Lembro de me perguntar coisas assim, de perguntar para ele coisas das mais variadas, do tipo assim: papai, por que você não perseguiu a iluminação budista? Ou até coisas assim: o que foi a experiência de ler Michel Foucault pela primeira vez, e até você prefere cachorro ou gato, coisas das mais variadas. E ele sempre me respondeu com uma graça atenta, né? Porque talvez uma das coisas que eu note mais no meu pai é uma experiência constante de divertimento pela experiência da palavra, né? Pela experiência da linguagem, assim.
E, nesse sentido, quando eu comecei a organizar as questões dessa entrevista, eu pensei que seria interessante, pela minha perspectiva de filha dele, poder fazer perguntas que elas sejam, essa palavra que eu já nomeei, ingênuas. No sentido qual? Porque muitas vezes eu já li, já assisti, já vi entrevistas com ele, e como certamente a gente está do lado de um enormíssimo intelectual, e as pessoas têm muito medo de não serem muito inteligentes, as pessoas costumam fazer perguntas rebuscadíssimas, elaboradíssimas, inteligentíssimas, e eu, vocês vão ver nas minhas perguntas, tentei fazer as coisas mais simples possíveis, em quase todos os casos. Né, tendo dito isso, eu acho que cabe só uma pequena apresentação, talvez nem todos me conheçam, e acho que hoje a única coisa que me importa dizer nesse palco é que eu tenho uma imaginação muito literária, e que acho que isso pode ajudar a nortear, e que eu tenho uma sala de trabalho no primeiro andar, a 5 andares da onde a gente está. Eu trabalho como astróloga há 5 anos no primeiro andar deste teatro do Centro da Terra, então estar aqui na profundidade desse palco também é muito forte para mim. E acho que o que mais importante do que tudo, eu sou filha de João Adolfo Hansen. Isso é evidente, né? E sobre ele, eu diria, também acho que cabe a mim fazer uma apresentação mínima, que ela não tem exatamente a ver com o que vocês podem encontrar de currículo dele no Google. O Pedro, que é o garçom do Café do Centro da Terra, agora há pouco ele me disse assim: seu pai tem um currículo impressionante, né? Pois é, ele viu. Mas que seria um pouco dizer que durante toda a minha infância e toda a minha adolescência, o meu convívio com o meu pai, quando ele não estava na USP dando aula, ele estava em casa escrevendo, quase sempre escrevendo, raramente lendo, mas escrevendo, lendo para escrever, né? E cuidando das plantas ou dos bichos, e que eu acho que, o que eu vejo dele, na minha experiência, o lugar da natureza, ele é tão fundamental quanto o lugar da literatura na vida dele, né? E para começar a fazer essas perguntas, né, eu ainda diria mais uma última coisa, depois eu prometo que eu deixarei falar muito mais do que eu falarei, como cabe aqui em entrevista, né? Eu acho que quando eu fui aluna na Letras, né, na faculdade, na Letras da USP, onde meu pai foi professor, ele é professor titular de literatura brasileira e professor emérito também da faculdade. E a pergunta que eu mais respondi durante toda a faculdade era: você é filha do Hansen? E a segunda pergunta que eu mais respondi na faculdade era: como é ser filha do Hansen? E eu ficava furiosa com essa pergunta. Eu ficava. Ficava porque eu pensava: é a única experiência que eu tenho, o que eu vou dizer, né? E também porque eu era muito mais intempestiva do que eu sou hoje, né? Embora ainda tente ser um pouco. Mas eu acho que também nesses dias, né, próximos a essa nossa conversa, eu fiquei tentando nomear isso, né? Como é ser filha do Hansen. E aí teve um momento que eu estava na minha casa e eu tive uma espécie de imagem por analogia, assim, sabe? Que eu acho que quase nenhum de vocês sabe nessa sala, mas eu também sou mergulhadora, né? Eu tenho um mergulho no meu instinto, assim. E eu aprendi a mergulhar no Oceano Índico. E o Oceano Índico, ele tem uma particularidade de que ele tem uma visibilidade raríssima. Você consegue ver 30, 40, 50 metros de distância no fundo do mar, né? E, de certa maneira, na minha experiência, a sensação de ouvir meu pai, de estar próxima da consciência dele, é esse nível de visibilidade, né? Ele tem essa clareza assustadora, né? E, ao mesmo tempo, essa profundidade. E que, quando eu fui vendo essa imagem, eu fiquei pensando: mas falta alguma coisa nela. E sabe o que faltava, papai? Peixe não, moçada de baleia. Fora que eu pensei, meu pai é uma moçada de baleia. E aí eu pensei que ele ia pensar sobre isso. Ela tá me chamando de velho. E tendo dito tudo isso, né, que é claro que é tudo uma brincadeira, eu vou dizer, pai, que eu não vou te fazer a sacanagem de que a minha primeira pergunta ia ser que suponha que a gente está num teatro, na frente de um público, e você tenha que fazer uma primeira pergunta para alguém. Que pergunta essa seria? Eu acho que eu vou te dar uma mais fácil, que é:
tudo bem? Como você está aí? Podemos continuar? Posso te fazer perguntas nessa noite? Pode. Geralmente a primeira pergunta é: você acredita em Deus? Né? Mas eu estou bem, obrigado. Eu espero que vocês também. Então, eu não vou te perguntar agora se você acredita em Deus, mas em breve. Como condição do silogismo, sim. Condição do silogismo. Como dizia o São Tomás de Aquino, quer dizer, Deus é causa primeira e final do universo, então ele também é o princípio lógico. Você começou... Ele é a condição do pensamento. É por aí. Entendi. Mas eu não me ocupo muito de Deus, espero que Ele se ocupe de mim. Eu acho que sim. É bom que você está indo para o nível das coisas que eu estava pensando mesmo, é que essa experiência é do mergulho, entendeu? Que você vai... Mas eu tinha pensado em te perguntar como primeira coisa, a gente já volta a Deus, que talvez seja a questão das questões mesmo, mas que eu lembro de ter te perguntado isso uma vez na Bahia, muitos anos atrás, você vai me dizer algo completamente diferente, mas que por que a literatura, quando ela tem qualidade, por que ela dá barato, assim? Por que a gente se liga ali? O que acontece? Eu não sei se eu posso dizer pela literatura, eu falo a partir da minha pequena experiência. É que sempre quando presta, ela pega as coisas pela raiz e ela nunca mente. Ela é ficção, mas ela não mente. Ela vai direto assim ao que é fundamental. E nesse sentido, a grande literatura faz isso. Ela é sempre um soco no estômago. Ela não te deixa tranquilo. A grande literatura, né? Estou pensando assim, grandes autores. E acho que é por aí. Entendi. Não sei se eu respondo. Isso liga um pouco com uma outra coisa que você também sempre diz, que que quando a gente está em contato com um texto, é o texto que nos lê, e não o contrário. Isso. O que isso quer dizer? O que você quer dizer com isso? É aquilo que dizia um grande poeta, num poema dele, que ele dizia que você frente à beleza, a beleza te diz, força é você mudar de vida, você tem que mudar de vida, sua vida não presta. De modo geral, a vida humana não presta. A vida da gente é insuficiente e é miserável. Depois, a gente vive num país bolsonarista, acho que isso diz tudo, né? E, nesse sentido, acho que a grande literatura, ela pega a gente assim pelo cabelo. A primeira pergunta que ela faz é aquilo que o Drummond dizia: trouxeste a chave? Quer dizer, você trouxe a chave para me abrir? A gente tenta 1, 2, 3, 100 vezes. Quando você consegue entrar um pouquinho, ela te diz coisas que são fundamentais sobre a vida, sobre o mundo, sobre o sentido das coisas. E a grande literatura, ela também é sempre assim, ela é sempre radicalmente cética, crítica. Ela faz a gente suspender todas as opiniões que a gente já tinha e te põe assim, babando frente a uma experiência que não tem nome. A grande literatura. São poucos os que conseguem fazer isso, né? Eu penso, por exemplo, o Beckett. Eu ia falar dele, justamente. O Drummond, alguns contos do Guimarães Rosa, às vezes umas coisas da Clarice Lispector, mas é muito raro. É muito bom que você está trazendo todas as referências que estão aqui na minha lista de perguntas, porque, de certa maneira, obviamente, tem alguns autores que a gente tem em comum de interesse e outros que não, né? E aí, como estamos no palco de um teatro, eu imediatamente fui à ideia do Beckett, né? E eu lembro de uma vez, pai, que a gente que você me deu num ano novo, Esperando Godot, para ler, né? Pai que dá o Esperando Godot, 31 de dezembro. E eu li no 1º de janeiro de ressaca, assim. E aí... Afasta um pouquinho para a gente ouvir melhor. É? Melhor? Isso. É melhor assim? É melhor, né? Afastar um pouco. Ótimo, obrigada.
E quando eu fui para essa experiência do Leo Beckett no 1º de janeiro, eu lembro que eu perguntei para você, eu devia ter uns 20 anos, uma coisa do tipo que foi... mas o que é isso? Nesse buraco tem uma mensagem? E eu lembro de você me dizer, não, a questão é que não há mensagem nenhuma num tipo de texto como o do Beckett. O que é isso? Porque se a gente se aproxima de um texto como o do Beckett e entende que a gente lendo Esperando Godot, ele está dizendo uma coisa do tipo, siga para a vida, a gente não está pegando a raiz da coisa, né? Eu acho que é sempre uma experiência de limite da significação das coisas, do sentido das coisas, mas sem dar nenhuma resposta. É aquilo que o Drummond dizia da grande poesia, aquela pergunta para a gente, trouxeste a chave? Agora, se você não tem chave, não tem chave também. A grande literatura, acho que ela faz isso. Mas eu entendo isso que você tá trazendo de novo, mas que quando a gente entra num vazio como esse, o que sobrevive dentro desse vazio? O próprio vazio? Eu não sei, talvez às vezes lampeja alguma coisa que é um sentido que a gente inventa, né? É como a poesia, como dizia o John Keats, quer dizer, você lê o grande poema e o poema não te diz nada, mas ele diz apenas isso. É forçoso, é necessário você mudar de vida. Quer dizer, a grande arte, sempre me pareceu isso, que ela mostra que a vida da gente é uma porcaria. Mas você está dizendo duas coisas. Está dizendo que ela mostra que é uma porcaria, mas ela também está dizendo, ela também tá dando um start para alguma coisa? Não. Ela não é religião e ela também não é moral. Ela é mais uma coisa que a experiência mais próxima dela, acho que é a experiência do Zen. Quer dizer, o aluno pergunta para o mestre japonês, mestre, o que é a verdade? Ele vai, pum, dar uma porrada na cabeça. E diz assim, se você não é capaz de achar por si, você também não é digno de perguntar. E vire-se, e vai por aí. Eu tenho a impressão que a grande poesia, o grande texto, ele sempre me produziu esse efeito. É raro, né? Tem poucos que conseguem isso. Tem alguns contos do Guimarães Rosa, umas pequeninhas coisas da Clarice Lispector. E aí eu Lispector. puxo isso do Guimarães Rosa. Oi? Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre o Guimarães Rosa, que talvez de todas que eu tenha feito até agora, ela seja a que mais, né? E que eu pergunto isso por curiosidade, porque me parece que é transversal nos textos dele, né? A gente vai ter, sei lá, todas as questões ligadas a Deus e tal, mas tem algo muito fundante que é uma relação com o amor. O que é o amor no Guimarães Rosa? O amor, o Rosa é platônico, né? E o amor, como ele pensa com Platão, que é em latim, uma vis unitiva, uma força de união. Agora, ele une tudo, mas é uma soma, como dizia o Lacan, uma soma doida, em que 1 mais 1, porque são 2, tem que dar 1. E nunca dá, mas tem que dar. Entende? O amor é essa força que faz com que 1 mais 1 igual a 1. Por isso que os platônicos diziam que ele é o vis unitiva, ele é a força unitiva, a força de união. E no Rosa, o Rosa escreve os textos dele, o contato que os personagens têm com os animais, com a planta, com o mineral. Por exemplo, em que, sei lá... As novelas todas de Corpo de Baile, as primeiras histórias. Mas o Rosa, principalmente, como ele é um platônico, ele acredita também que isso só se dá naqueles seres que a cultura ainda não embotou. Quer dizer, a ideia é que nós estamos todos treinados pela cultura e que com isso a gente perdeu o contato com a coisa. E que quem tem isso é a criança, o louco e o animal. Então, quer dizer... Você lembraria alguma dessas histórias dele? No Rosa, por exemplo, o Miguelim, o Nenhum, o Soroco, sua mãe, sua filha.
É sempre aqueles tipos que são meio débeis mentais, que estão no limite da lógica cartesiana, que é a nossa. Penso, logo existo, isso é uma bobagem, né? Quer dizer, eu sempre pensei, penso, logo pum. Quer dizer, não é logo sugo, logo pum. Nele eu acho que é muito forte essa experiência, que é Plotino, principalmente Plotino. Ele era um grande leitor dos platônicos, neoplatônicos, e o legal dele é que ele ambienta tudo isso no interior do sertão, né? Goiás, Minas, e faz lá os meninos, os vaqueiros, analfabetos, mas no contato que eles têm com o boi, com a vaca e com a natureza, eles viverem algo que, segundo ele, Rosa, nós da cidade perdemos há muito tempo, porque a gente acredita, a gente é cartesiana, a gente é hegeliana, a gente é marxista, a gente acredita na lógica, na matemática. E puxando isso que você falou da natureza, e lembrando que você... Eu penso nessa questão, na verdade, por dois caminhos, né? Você teve uma infância muito próxima, né, da vida da natureza. Você conta de brincadeiras do tipo do cipó, ou meu avô que te levava para pescar no rio Piracicaba. Eu vivi no mato. E até os 10 anos eu era, eu diria, selvagem, assim. E a minha experiência era o animal, quer dizer, o gato do mato, o coelho, a jararaca, a jararacuçu, o sapo, peixes, macacos, e as plantas, orquídeas, as bromélias, e sempre à beira de um rio, e sempre no mato, assim. E depois eu cresci, fui fazer a universidade, você fica civilizado, mas sempre ainda tem aquele apelo. Quando eu era moço, meu pai era um grande caçador, ele ia caçar em Mato Grosso. Eu não gostava, nunca matei nada. Mas eu ia para ver a natureza, né? E eu andava solto, sozinho no mato e via jararacuçu, jararaca, cascavel, jiboia, sapos, tartarugas, cágado, peixe, macaco, onça, jaguatirica, tamanduá. Eu gostava desse mundo. E eu voltei dele depois que eu fiquei moço e se civiliza, mas eu sempre tive esse... E ao mesmo tempo você sempre esteve rodeado, né, das plantas. Ah, sim, tem plantas. Uma amiga que fala que você é um construtor de selvas, né? Como dizia o Guimarães Rosa, dizia isso da onça, que a onça não pensa, mas quando ela pensa assim, bom, bonito, é inteiro. E eu tive essa experiência com a planta também, desde menino. Eu lembro que o meu pai era um grande pescador, mas ele ia nos rios no interior aí de Mato Grosso, e ele voltava cheio de bromélias, orquídeas, e na casa dele, que eu vivia no interior, ele tinha um ripado gigantesco, assim, cheio de orquídeas, vasos de bromélias, e eu cuidava delas com a minha mãe, e eu aprendi a cuidar delas. Eu acho a planta legal, ela é tranquila, né? Ela fica... Ela é parada. Uma coisa que tem se falado muito no contemporâneo, e que eu acho que você pensa outra coisa, é que as plantas têm consciência. Você acha que elas têm consciência? Eu acho que não. Consciência, como você supõe, a consciência, um em si, para si, e auto-referido, não. Mas elas são um mundo totalmente denso, né? Fechado nele mesmo, e ela está sempre, acho que é mais um em si, assim, parado e vivendo sempre. Enquanto tem esterco e enquanto tem água, acho que elas estão aí. Mas elas não pensam, isso é bobagem das... A minha plantinha, vou conversar com ela. Isso acho que não. Mais uma vez você me disse uma frase que eu nunca me esqueci sobre isso, que era assim:
eu gosto das plantas porque quando elas resolvem ter um pensamento, elas levam 1000 anos. É isso. Elas são lentas, tranquilas. Acho que é um mundo assim denso e que não é humano, evidentemente, mas que está vivo ali do lado da gente e simplesmente é vegetativo. Como dizer, você é um vegetal. É isso, tranquilão ali. Pai, Eu acho que sim. me diz uma coisa, como sempre, com toda a honestidade que você tem. Você acha que a tua convivência com essa experiência ligada ao natural, à natureza, que ela foi cotidiana a tua vida inteira? Você sempre teve. A casa que eu cresci tinha 5 cachorros, 9 gatos, 40 coqueiros, tinha um coqueiro que ele tinha plantado na semana que eu nasci, enfim, era realmente... Você acha que isso produziu em você alguma relação de observação com a vida que tenha tido alguma relação com o teu trabalho como professor e pesquisador de literatura ou nada a ver? Teve, me deu uma espécie de tranquilidade, porque, como dizia um poeta, uma planta demora 1000 anos para ter um primeiro pensamento, né? E quando ela tem, ela diz, ai, que preguiça. É coisa assim. E isso me deu também uma espécie de uma tranquilidade, porque a universidade sempre foi o reino animal do espírito, né? E sempre uma correria desenfreada por cargos, funções, honrarias. Eu sempre achei, pessoalmente, tudo isso muito idiota. Eu nunca acreditei naquilo, nas honrarias, nos títulos. E se bem que, vivendo lá e fazendo as coisas da carreira, essas coisas vão acontecendo até que, independentemente até do seu desejo. E aí me vem uma outra pergunta que ela às vezes falam de você para mim como alguém anárquico, às vezes falam de você para mim como alguém anti-hierárquico. Aí eu, né? Politicamente, como que, agora com seu nome completo, João Adolfo Hansen, se define? Ah, não sei. Quer dizer, eu sempre fui alguém que se posicionou, vamos dizer, à esquerda. Agora, eu nunca soube direito o que vinha a ser essa esquerda. Ela não foi partidária. O meu pai tinha sido do Partidão, do Partido Comunista. Eu tinha 7 anos, eu lembro que ele foi na escola primária e eu lembro dele pondo o dedão assim no nariz da professora, dizendo que ela não podia ensinar o ópio do povo para o filho dele, que ele estava dando aula de religião. E ele falava para mim, não acredite em homem de saia. Eu falei, o que é homem de saia? Ele falava, padre. Eu chamava homem de saia. E ele sempre foi radicalmente ateu, anticlerical. Quer dizer, não foi ele determinante, mas ele marcou muitas coisas na minha vida. E desde cedo a minha experiência me mostrou que, como dizia o São Tomás de Aquino, Deus é condição para a existência do silogismo. Penso, logo existe, mas eu não precisava dele para mim. E, nesse sentido, eu tive até amigos padres que tentaram me converter. Rolava esse boato na Letras, né? Oi? Rolava esse boato na Letras sobre Qual? você. Que você tinha sido professor de latim porque você tinha feito seminário. Eu sei que é um boato. Nunca fiz seminário. Eu fui professor de latim porque não tinha ninguém disposto a dar aula de latim. E eu era recém-formado na universidade, eu tinha estudado latim 4 anos, eu tinha feito curso clássico, tinha lido latim, eu lia os textos latim, eu gostava muito do Ovídio e do Virgílio, e eu falei, acho que eu posso dar aula disso. E era praticamente um latim muito elementar, né, para gente que nunca tinha tido experiência. Eu tinha tido no ginásio, no clássico, 7 anos, depois 4 anos da universidade, depois pós-graduação. Eu tinha tido algum tempo, mas eu nunca me considerei um latinista, não, porque eu nunca me dediquei para valer a coisa. Então eu fui dar aula de latim no curso clássico.
no interior de São Paulo. Eu dei aulas e foi Mas divertido. imagino, você até já me disse isso, que isso te ajudou quando você foi estudar o século XVI e o século XVII, né? Ah, sim, porque muitas coisas do chamado barroco, elas estavam em latim, e o latim era uma língua corrente no século XVII, né? Para ler Vieira, ou ler o próprio Góngora, ou Gregório, para mim foi fundamental. E aí eu vou voltar aqui para as perguntas que eu tinha pensado, e elas têm a ver com esse... Eu não sei se eu respondo. Está respondendo. Vocês acham que está dando pé? Tá. Bom. É uma pergunta que eu tenho realmente essa curiosidade, que você é profissionalmente reconhecido por muitas coisas, mas acho que talvez sobretudo por você ter modificado os critérios de legibilidade de um período histórico-literário, né, do século XVI e XVII, em que basicamente você chegou e disse, olha, os pressupostos são outros porque esses homens eram outros e não, eles não pensam como pensamos ou como pensávamos, né? E nessa mudança, né, de muitas categorias, uma coisa que eu penso às vezes em te perguntar existe uma espécie de operação mental ou até psíquica que a gente faz quando a gente se aproxima de um texto que é de outro momento, de outra cultura, de outro tempo. O que acontece com o sujeito, com o eu que lê esses textos? Ele recua, ele se neutraliza, ele observa? Ou, não sei se eu estou agora não sei se eu estou me fazendo entender. Ótima pergunta. Na minha experiência, que eu não posso generalizar, mas na minha experiência era sempre uma experiência de anulação do eu, de anulação das categorias que me formam e que são categorias do idealismo alemão, são categorias kantianas, hegelianas e depois marxistas, acho que formam qualquer pessoa. Mesmo quando as pessoas nunca tenham lido esses autores, mas fazem parte da cultura. Agora, isso me obrigava a ler coisas que me obrigavam a pensar de outro modo. E foi difícil, inicialmente. O jeito que eu tive, por exemplo, quando eu fui estudar a poesia que se atribui ao Gregório de Matos e Guerra, eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Eu lembro que eu fui à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e peguei aquelas coleções gigantescas de códices, manuscritos do século XVII. A primeira dificuldade que eu tive é que eu não tinha nenhum treinamento para entender aquela letra. Então eu lembro que eu fiquei um tempão ali decifrando os traços daquela letra até criar uma certa familiaridade. Depois eu tive que constituir um código. Então foi inicialmente a ideia de constituir um léxico, um sistema de definições, que eu fiz com muito... Eu comprei, lembro, 10 cadernos de 200 páginas, grandes, e eu abri um código de A, que era Abaeté, que era uma palavra que aparecia nos poemas da Lagoa de Abaeté, até Z, zoilo, que é idiota, estúpido, que é um insulto. E aí eu fui de Abaeté até a zoilo fazendo um dicionário. Então eu anotava aquelas palavras que eu lia nos poemas, que eu não tinha a mínima ideia, e ficava pesquisando em dicionários antigos. Pegava dicionários da época, assim, para tentar ver o que significava. Quando estava dicionarizado, sim, às vezes não, às vezes era uma palavra banto, no caso da poesia que se atribui ao Gregório, era banto, era tupi, eu não conseguia. E aí era o contexto do poema que me dava alguma dica. E eu fui assim, devagar, constituindo códigos. Depois de muito tempo que eu tinha já uma certa familiaridade, então eu pegava aqueles cadernos, ia de A a Z, e tinha um monte daqueles cadernos, aí eu já tinha um vocabulário. Aí eu entrei nos poemas que eu li ainda lá no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, nos manuscritos lá da coleção Lamego. Depois eles foram editados, né, muitos deles. Muitos continuam ainda manuscritos.
E um grande trabalho também inicial foi entender aqueles garranchos, aquela letra. Mas eu consegui mais ou menos. E pai, mas conforme você vai falando desse processo de pesquisa e de estudo, vai ficando claro para mim que você estava fazendo uma espécie de... quase como se você estivesse aprendendo a aprender aquilo que você iria ler. Né? E, ao mesmo tempo, o que eu fico me perguntando é... Porque antes você tinha estudado o Guimarães Rosa. Isso. E teu texto sobre o Guimarães Rosa, ele tem outras relações, né? Seja uma relação super forte com o Deleuze, outras coisas assim. E aí eu me pergunto, puxando de novo a minha pergunta, você se recorda de ter alguma espécie de embate entre os códigos, digamos assim, aquilo que você estava trazendo de antes, com isso que você estava aprendendo a aprender? Ou não? Não, era apenas duas epistemes diferentes, quer dizer, o Guimarães Rosa faz parte de uma coisa que a gente chama modernidade, e que pressupõe, por exemplo, Virginia Woolf, James Joyce, Eliot, pressupõe toda essa revolução moderna, as vanguardas, e pressupõe lá atrás o romantismo, e antes todos os iluministas do século XVIII, a Revolução Francesa, as ideias iluministas. Agora, eu estava indo por uma episteme, por um regime de conhecimento anterior ao século XVIII. E era um mundo totalmente estranho para mim. A primeira coisa que eu tive a aprender é a ser escolástico. Eu fui ler Tomás de Aquino para aprender algumas coisas. Depois eu fui ler retórica, eu não sabia nada de retórica. Então eu lembro que eu fui ler Cícero e Quintiliano. Aí eu aprendi algumas coisas. Depois eu fui ler a poética do Aristóteles, fui ler outras coisas. Depois de algum tempo eu estava circulando com uma certa familiaridade naquele mundo. Agora, eu não tinha nenhuma familiaridade com esse mundo colonial, que eu fui estudar o Gregório de Matos, né? Esse mundo colonial luso-brasileiro. Então eu lembro que na Biblioteca Nacional, eu li 300 anos de atas e cartas da Câmara Municipal de Salvador. E elas davam 1 milhão de informações sobre senhores de engenho, guerra contra índios, Tupinambá, tráfico de negros, quilombos, bandeirantes paulistas que atacavam os engenhos, montes de informações, mas que eu encontrava depois reproduzidas na poesia que se atribui ao Gregório. Mas deu um trabalhão ler uma velharia assim, totalmente esquecida, né? Eu sempre pensava no Flaubert. Quando o Flaubert escreveu Salambô, ele dizia assim: é preciso estar muito triste para reconstituir Cartago. Agora, eu não estava triste. E eu fui reconstruir uma Cartago colonial assim com muita alegria. E eu fiquei muito feliz, principalmente quando eu descobri instrumentos que me ajudavam a destruir a bobagem das histórias literárias brasileiras, a bobagem que se ensina até hoje sobre o barroco, coisas assim, que são coisas do idealismo alemão, mas coisas que no século XVII, evidentemente, nunca existiram, né? Foi por aí. Quer dizer, mas foi uma experiência muito divertida e muito alegre. Eu senti uma grande alegria. Eu não tinha computador, não tinha nada nesse tempo. Eu lembro que eu comprei uns cadernões assim de 200 páginas, grandes, e na Biblioteca Nacional tinha um bibliotecário que era o Raimundo Batista Carneiro, que era um homem gentilíssimo, e ele então apontava os lápis para mim e eu ficava ali lendo os códices com lupa. Ele me emprestou uma lupa para tentar entender aquela letra. Inicialmente era totalmente incompreensível, né? Mas depois de algum tempo, durante alguns meses, eu criei uma familiaridade extrema. Então eu li aquilo fluentemente, anotei, copiei e fiz esse trabalho sobre
o Gregório de Matos. Agora, eu não tinha material suficiente que me desse informações sobre o que tinha sido a Bahia no século XVII. Então, numas viagens que a gente fez a Salvador, eu lembro que eu descobri lá uma edição muito velha e guardada no arquivo, num subterrâneo, que eram as atas e as câmaras de Salvador. E tinha, na década de 30, eu acho, um prefeito de Salvador, que era um intelectual, ele tinha editado uma documentação baiana do século XVII. Então eu comprei essas atas e essas cartas e fiquei lendo. E lá isso me dava informação sobre tráfico negreiro, matança de índios, comércio de açúcar. Pai, desculpa eu te interromper. Sim. A gente vai agora para um mundo ainda mais antigo. Essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu prometi para o Leon, seu neto, meu sobrinho, Diga. que eu faria. Tem duas agora que eu prometi para ele. Espero que ele esteja no público. Essa é... Quem foi Odisseu? Quem foi Odisseu? Acho que ele está se perguntando até hoje, né? Você lembra a pergunta que fazem para ele? Não me lembro de nada. O gigante, o Polifemo, pergunta: qual é o teu nome? Ninguém. Ele diz: Garônoma. Quer dizer, meu nome é ninguém. E depois, quando ele fura o olho do gigante, o gigante grita: socorro, ninguém está me cegando. Aí os outros dizem assim: ele está louco, os deuses estão o atormentando, ele ficou louco. Mas ninguém está me cegando. Percebe? Percebo. Por isso que ele é o astucioso, o Odisseu, o Ulisses, né? E isso que eu aprendi essas coisas assim, eu sempre me diverti muito com essas coisas, mas nada demais. E a outra pergunta? Ninguém. E a outra pergunta que eu também prometi para o Leon que eu faria, ela também é bem literária. Papai, qual que é a do Dom Casmurro? Como dizia o Drummond, o amor não é coisa para ciumentos. Coitado, ele é um ciumento, né? Não sei qual é a dele. O enigma de Capitu, acho que é o enigma do Casmurro, quer dizer, que tem esse Casmurro, né? Não sei, o Bento, Bentinho, o nome já diz bem, o Machado de Assis é perverso, né? Ele chama-se Bento, né? Ele é abençoado, e depois ele é Bentinho, né? Sob as ordens da mamãe, assim, e acho que é por aí, não sei. Eu pensaria nisso. Mas é mais aquela ideia de que o amor não é coisa para ciumentos. Você sempre diz para mim também que o ciúme é uma paixão menor. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu nunca fui ciumento, eu acho que não, e nunca tive também ciúme. Eu não sei, eu acho que o ciúme pressupõe a posse, né? E esse sentimento de posse é estúpido para mim. Quer dizer, eu não domino nem a mim mesmo, vou dominar outro, outra, acho que não dá pé. Eu sempre pensei isso para mim, né? Agora, como dizia o Drummond, né? O amor não é coisa para ciumentos, né? Pois é. Acho que é isso. E isso me volta para outra das coisas que você estava falando. Porque eu estou recapitulando algo que você disse lá atrás, que tem a ver com a beleza. Eu lembro que quando eu comecei a escrever poesia, eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos, você disse para mim, para escrever poesia você tem que ler isso aqui. E isso aqui era ABC of Reading, Ezra Pound. Uhum. E eu li, claro. Li. E só fui perceber que aquilo tinha me determinado da maneira que me determinou quando eu fui reler Ezra Pound no meu mestrado,
sei lá quantos anos depois. E, fazendo parênteses de que estou falando de um fascista, e que no contemporâneo, desculpe, não posso falar de Ezra Pound sem dizer isso, eu gosto muito de algumas ideias dele. Uma muito de que o poeta é como um tenista que treina para uma grande partida, mas tem uma espécie de obsessão do Pound em vários textos dele, que ele diz que o que acontece na poesia é a beleza. Yeah. Ele diz isso, né? Tem uma frase dele que é alguma coisa do tipo assim, bem sintética, que você não sabe o que de repente faz com que a beleza faça uma eclosão na sua frente, assim, de repente ela existe, né? Isso é. E eu vejo você em muitos momentos mesmo da nossa vida mais íntima, muito capturado por o que é a beleza, né? E quando eu digo isso, eu penso tanto nas orquídeas, como às vezes essas citações que você traz, né? Muitas vezes que é como se elas estivessem sempre passando e repassando na tua cabeça. Ou, recentemente, eu vejo você lendo muito Virginia Woolf, por exemplo, e você fala sobre essa experiência da beleza. E aí eu vou, assim, jogar essa batata quente em cima de meu pai, que é: o que é isso? O que acontece? O que é a beleza? O que é isso? Eu sempre lembro de uma experiência que eu tive e que para mim é fundamental até hoje. Acho que eu tinha 6 ou 7 anos e eu tinha muitas lebres, muito coelhos. Então, no interior de São Paulo, eu ia com meus colegas, meus amigos, no brejo, cortar capim para os meus coelhos. E tinha aquelas touceiras altas, assim, e eu lembro até hoje dessa experiência da beleza. Eu abri uma moita, assim, de coelho, de capim, e a coisa de meio metro na minha frente tinha uma garça. A garça estava com o pé dentro da água, assim, e com o bico enfiado na asa, dormindo. E eu vi aquele ser branco, assim, na minha frente, e aquilo foi uma experiência, mas tão intensa, de beleza, mas que eu não sabia dizer o que era. E que foi uma coisa comovente. Eu acho que era menino, eu não sei se me deu vontade de chorar, se eu fiquei assustado, se eu fiquei com vontade de chamar minha mãe, uma coisa assim. Eu sei que eu fiquei absolutamente espantado com aquilo. Eu voltei para casa e aquilo já me transformou o resto da minha vida. Até hoje eu lembro daquela garça, quer dizer, eu cortando capim assim, moleque, menino, e de repente no brejo eu abro a moita e tem uma garça assim na minha frente, dormindo, branca, lindíssima, assim, puríssima, com o pé na água, né? E para mim sempre é assim, o que é a beleza? A primeira coisa que eu penso é numa garça branca, dormindo assim num brejo, no interior de São Paulo, na minha infância, quando eu tinha 7 anos, isso faz 70 e muito já, né? E o que é a beleza? Eu acho que é uma coisa indizível, você faz várias definições, as estéticas definem o belo, o pó, mas a intensidade da experiência eu acho que não se diz, né? Você está perto aqui do sublime, do inefável, do não tenho palavras. Que nem Miss Brasil. Que nem Miss Brasil. Elas, antes de desmaiar de emoção, elas dizem, não tenho palavras. Assim. Diz, Júlia. Eu ia falar de Derrida, depois da Miss Brasil não vai rolar, eu acho. Não dá. Porque tem um texto que eu não lembro qual é, do Derrida, que ele diz que a poesia é uma pata de um pássaro que pisa na areia e levanta. É isso, Então. É a garça da... É a garça, né? Tá. E, pai, uma pergunta que eu acho que eu sei qual vai ser a resposta que você vai dizer, assim. Elas estão ligadas, na verdade. Tem algum sentido na vida, na existência?
Eu, pessoalmente, eu não posso generalizar isso para ninguém. Fala logo. Eu acredito que ninguém, nenhum. Mas você inventa, né? Como naquele conto do Guimarães Rosa, lembra? Que tem o tio Mano Antônio e a mulher dele morre, a filha fica solitária e ela chega para ele e fala assim, mas meu pai, a nossa vida sempre vai ser essa coisa assim, de tristeza, de altos e baixos, de insegurança. E ele olha para ela e fala para ela, faz de conta, minha filha. Faz de conta. Bem caboclo, assim. Faz de conta, quer dizer, você tem que fazer de conta, quer dizer, não dá para encarar o vazio, né? E não sei. E também faz muitos anos eu deixei de me perguntar, achei que era mais sábio ficar quieto. Eu sempre acho, no fundo, que dentro de você tem uma espécie de budista, assim, sabe? Budista? Você cita muito esses textos budistas. A vacuidade. Ah, isso eu aprendi desde menino pequeno a ter, né? Uma piedade, assim, por tudo que é vivo. Tudo que é vivo merece a vida, né? E merece o respeito radical. Eu sempre tive isso, desde menino, pelo bicho, pelo passarinho, o sapo, a cobra, pela planta, eu sempre tive isso. Depois aprendi isso com alguns caboclos e aprendi isso também com meu pai. Foi uma experiência muito forte de ter esse respeito, assim. Porque é muito maior do que a gente, né? Tudo. E então, não pode ser pretensioso de se julgar grande coisa, se julgar melhor, não. E eu sempre tive isso. Espero continuar tendo. E, pai, uma pergunta. Tinha uma época que eu fazia perguntas, o Centro da Terra até publicou um caderninho com umas enquetes que eu fazia. E tinha um capítulo serial que ele tinha muita repercussão, que eram perguntas ligadas a uma suposta fila de reencarnação, imagina. O quê? Fila de uma reencarnação. Você imagina que tem duas ideias aí, né? Porque tem a Tá. primeira ideia de que haveria uma reencarnação e a segunda de que ela daria numa fila. É. Né? Imagina assim, a gente tem aqui uma fila da reencarnação. Você entrava? Eu acho difícil porque tem muita gente que quer ser princesa egípcia de novo, né? E eu penso em experiências mais humildes, penso no sapo, na cobra, no rato. Aí talvez, mas não entrar na reencarnação, para quê? Imagina um guichê burocrático da fila da reencarnação. Podiam voltar, né? Mas se for necessário voltar, a gente volta. Mas eu não acredito, não. Eu não acredito. Acho que uma vez é suficiente, né? Eu acho. É uma overdose. Deixa eu ver o que me falta aqui. Aqui, na verdade, eu acho que eu penso em mais uma pergunta. Tenho muitas, né? Mas faça sempre. Nem quando eu imaginei essas perguntas, eu não imaginei não consegui fazer nem metade delas, né? E uma que eu diria que desde que eu sou muito pequena, você sempre me diz duas frases constantemente, e que elas são extremamente gentis e generosas, que é: só faça na vida o que te dê prazer e divirta-se. Eu sempre ouvi essas coisas com uma gentileza absurda. E eu diria, agora que eu tenho quase 40 anos, faço 40 anos daqui a um mês, eu finalmente tenho uma coisa para te perguntar a respeito dessas frases, que é, né, só faça na vida o que te dê prazer e divirta-se. E o que eu tenho para te perguntar é, como? Como? Aí depende da imaginação. Vire-se é uma coisa assim, não tem como. Vire-se. Não tem. Você tem que se virar, né?
como dizia um poeta, o Buda disse também, que a luz é para todos, as escuridões é que são separadas e diferentes. Eu sempre pensei nisso, a luz é para todos. Agora, as escuridões particulares, as escuridões de cada um, elas são separadas e diferentes. Agora, vire-se. Vai procurar o teu nirvana, procurar a tua tribo. Eu não posso fazer nada por você se você não faz nada por si mesmo. É mais ou menos assim. Perfeito. Eu acho que com isso a gente pode... É isso? Eu pensei que teria uma conferência. A gente pode revistar o senhor depois. Teria que fazer uma conferência sobre qualquer coisa assim, mas e tudo bem, muito obrigado pelas perguntas. Eu não sei se você tem... Não, eu acho que eu dei responder respostas radicalmente insuficientes, como sempre. Quer dizer, você vai dando um nhen, um grunhido. Uma coisa não. Um autor de quem a gente não falou e que é o autor que eu roubava dele, todos os livros do Drummond que ele tinha, todos. Não. E aí tinha a obra completa que o Celso Favaretto te deu de presente de formatura. Ele nunca me pediu nenhum livro de volta, menos esse. Esse ele me disse, não, esse eu preciso. E aí eu acho curioso, porque embora às vezes você fale a grande literatura, a qualidade, mas eu sei que você está nomeando qualidade, com o Drummond especificamente você fala uma coisa que você não fala de outros autores e que é uma frase muito lapidar, que é Drummond é o maior poeta da língua. Por quê? Eu acho que ele é uma espécie de antes de tudo, ele é uma síntese de uma experiência histórica brasileira e que é uma experiência de violências coloniais, colonialistas, do Império, da Primeira República, e ele é uma síntese dessa experiência. Depois ele é o grande poeta da memória. Depois ele é também o grande poeta da palavra. O modo como ele concebe a linguagem e a liberdade que ele tem, que é radical sempre, faz dele o maior poeta que a gente teve e tem. E o que é a solidariedade no Drummond? A solidariedade dele é essa ideia de que nós estamos todos no mesmo barco, que nós nascemos num mundo que não tem nenhum sentido, que Deus não existe e que nós vamos morrer. Agora, as sociedades que nós vivemos, de modo geral, elas são fascistas, e então nós que somos livres, nós temos que nos rebelar, nós temos que nos revoltar e nós temos sempre que resistir. É aquela ideia dele na Rosa do Povo, quando ele fala com o russo em Berlim. Quer dizer, ele está lá no interior das Minas Gerais, mas na Segunda Guerra Mundial ele está com o soldado russo invadindo a Berlim nazista para destruir o nazismo. Então é sempre essa ideia, quer dizer, a ideia de uma solidariedade, mas assim... No limite, acho que em nome de nada, porque não é coisa religiosa, não é nada de partido, e é simplesmente um senso daquilo que há de humano no sofrimento e que é algo comum. Não é meu, nem teu, nem dele, mas é social, é coletivo. E a gente sempre vive com a esperança de um tempo que vai ser melhor do que a porcaria que é hoje. Hoje é um tempo de bolsonaristas. Agora, o que a gente faz no mundo fascista? A gente tem que resistir, supondo ou acreditando que um dia vai ser melhor. Provavelmente não vai, porque os homens eles não aprendem nada com a história. Toda geração nova está sempre patinando no barro, né? E não vai ser melhor, não há progresso. Mas então por que a esperança? O Drummond tem, né? Tem, não, a esperança é estúpida. Como dizia lá já o outro credo, quia absurdum. Eu acredito porque é absurdo. O Eliot no Four Quartets, ele tem, né?
Londres estava sendo bombardeada pelos nazistas e ele estava falando Four Quartets na BBC, né? Isso. E aí tem um verso que ele fala, espera, mas espera sem esperança, porque a esperança seria esperança do que é mal. Isso, claro. Espera sem esperança. Não há Deus. E acreditar em Deus, isso também é uma bobagem. Agora, nós vivemos, mas nós morremos também. E geralmente o que a gente só sabe fazer é fazer mal uns para os outros. E eu penso sempre aquilo que dizia o Ezra Pound, ele dizia assim, suporta-te que os outros te suportarão. Eu sempre penso nisso. Quer dizer, mas sem querer dar lição de moral para ninguém, sem querer ensinar nada. Quer dizer, o mundo é muito grande para você querer pretender ter alguma verdade, alguma razão para ensinar, não. Né? Acho que é por aí, não sei. Se eu te digo alguma coisa... Me respondeu tudo. Nossa. Com um cuidado... com um cuidado acutilante, eu diria. Eu espero que tenha. Tive cuidado? Teve, sempre teve. Eu sempre tenho a sensação, mais ainda agora que eu estou velho, de que eu estou sendo falado, que eu não falo mais. Né? Isso é bem psicanalítico. O que é isso? Oi? Isso é bem psicanalítico, estou sendo falado. O que é isso? Porque depois de algum tempo você percebe que você foi construindo durante a vida vários papéis, várias funções, vários eus. E depois você descobre uma coisa que você já sabe desde sempre, que o eu é pura ilusão. O Buda tinha toda a razão. E nesse sentido você não acredita praticamente em nada que você mesmo diz, né? Então você vai, assim, é por aí, não sei se eu te digo alguma coisa. Você diz, papai, e enquanto você diz eu fico vendo, eu não vou dizer isso, porque as pessoas não reconhecem os códigos, mas eu fico vendo o seu mapa astral, Gêmeos com ascendente em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, Júpiter em Gêmeos, Urano em Gêmeos, Saturno em Gêmeos, Gêmeos. Gêmeos. E o que quer dizer isso? Que você domina os códigos e abre outros. Não, a gente é dominado por eles. A gente é dominado por eles. Porque eu sempre tive essa dúvida, será que eu falo ou estou sendo falado, né? Por alguma coisa que maior do que eu e que me domina sem eu saber, inclusive. Né? Mas isso é uma experiência limítrofe entre a sabedoria e a loucura, né? A gente está sempre no limite, né? E sabedoria eu acho que é muito pretensioso. Loucura é mais fácil. Eu espero estar mais ou menos equilibrado. Eu sei. Acho que é isso. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, eu podia, talvez, referir uma Miss Brasil e dizer que eu não tenho palavras. E agradecer, né, a você, a minha mãe, Maios Catalina, que me permitiram mais essa oportunidade. Mas eu não sei, pensei que tivesse mais coisas para me falar. Não, papai. Pensei que você fosse me fazer uma entrevista sobre literatura, sobre Drummond, Guimarães Rosa, Gregório de Matos, Beckett, essas coisas, Eliot. Pensei que você ficou faltando a Clarice, a Virginia Woolf, o Fitzgerald. Pensei que você fosse me perguntar essas coisas. Acho que a gente fez um... Vocês acham que sim? Acho que sim, papai. Podemos agradecer? Eu estou lembrando o verso do Eliot, quer dizer, not with a bang, but não com bang, e como mas que é com aquela frase sobre a perfeição que você falou uns dias atrás para mim, do Buda? Como que é? A perfeição consiste em ser perfeito sem saber. Um sapo tem isso, um gato, uma orquídea. A gente não, a gente tem um eu e que estabelece uma distância entre ele e ele mesmo. E isso introduz um buraco, um vazio. A gente nunca coincide. Raríssimas vezes a gente coincide consigo mesmo. E como é mesmo o verso do Eliot que você falou, with the bang?
Oi? Como que é o verso do Eliot que você falou agora? Que era da... como que é? Às vezes as coisas não são, eu estou lembrando em português, elas são como um raio, como um bang, como uma explosão. É pior. Not with a bang. Não com bang, mas com um whimper, um assobio. É mais grosseiro. É um peido. Not with a bang, but a whimper. E se desfaz, né? Que se desfaz. Mas eu pensei que a gente fosse começar agora a falar alguma coisa. Não, Joãozinho, É mesmo? a gente pode fazer outras vezes, isso pode ser... Você acha que hoje já está complete? Eu acho, papai, mas se você quiser, eu posso perguntar outras coisas também. Você que sabe, eu estou aí disponível e disposto. Agora, se não houver nada, eu também fico quieto. Se não houver nada, a gente pode, sei lá, comer alguma coisa, beber um vinho, isso também pode ser legal, velho. É excelente. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado,